Para iniciar o painel, convidamos ao palco os palestrantes. Convidamos o assessor empresarial do Banco do Brasil. Recebamos com os aplausos o senhor Daniel Rocha Sobrinho. Ele que vem acompanhado da advogada e sócia do Queiroz Maluf Advogados, a senhora Letícia Queiroz. Recebamos com os aplausos. Acompanhado do associado Urucuia Nordeste, da Urucuia Mobilidade, convidamos com os aplausos o senhor Pablo Souza. Acompanhado da diretora de projetos da SP Parcerias, convidamos com os aplausos a senhora Estela Coimbra. Acompanhado do diretor da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, convidamos com os aplausos o senhor Luciano Lourenço da Silva. Lembramos por mais uma vez que a interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo Onesc. Para enviar perguntas, interagir, acesse o QR Code no verso da credencial e selecione o palco atual, o painel Governança em Projetos de Infraestrutura. Para conduzir o debate, convidamos o senhor Paulo Moreno, que recebe os aplausos de todos, sócio do Moreno e Cardoso Advogados. Acho que o Paulo vai precisar do microfone. E aí, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar nessa data aqui, nessa tarde já, quase fim de tarde, fazendo um debate assim com tanta gente de altíssimo nível, né, muito qualificado, com um tema que de algum modo preocupa assim a todos, né? Um tema muito pouco pensado e pouco, digamos, discutido, porque geralmente a gente tende a tratar de discussões mais finalísticas, quando esse é um tema que me parece que precede a todos os outros, né? Na medida em que é fundamental para um projeto de PPP, de concessão, onde claramente lidamos com um ambiente muito plural, com interesses muito diversos, embora sob o manto de uma parceria, e que esses interesses, de algum modo, têm que encontrar algum locus, algum lugar, que se estabeleça uma governança mais adequada para as soluções que se demandam, né, que são demandadas desses projetos. Esse tema ainda fica muito mais robusto e mais complexo quando a gente percebe também a entrada de vários atores. Aí eu vejo muito claramente que, além da empresa, de uma eventual concessionária, do poder público, nós temos muito fortemente os diversos setores sociais atuando, que interferem nas políticas públicas, que tem que se compatibilizar também com o mercado financeiro, com as agências regulatórias, e aí, sem qualquer juízo de valor, com uma atuação que os tribunais de contas estão tendo, que diferem em muito das atuações que eram mais comuns antigamente, né? E isso tem um impacto muito grande em toda essa governança, na medida em que esse último aspecto
quer queira ou quer não, houve um certo acanhamento dos diversos setores, uma preocupação, sobretudo dos gestores públicos, em avançar em pontos e em pautas que legitimamente era dado, digamos, avançar, como repactuações, renegociações. E aí, sem embargo dessa constatação de que há uma necessidade de compreensão do papel do TCE, mas que isso objetivamente muda também a forma como essa governança, digamos, acontece, né? Mas isso é um problema de um lado, mas é também, em outro lado, a solução de muita coisa, né? E por isso que esse não é o tema central aqui, mas apenas uma constatação de que você tem este elemento hoje fundante da relação, né, entre assim, os diversos setores, e que, para além do TCU, com a experiência, digamos, exitosa da CSF de consenso, nós já temos em alguns tribunais sendo criados outros órgãos de promoção à consensualidade, exemplo do próprio TCE da Bahia, né? Bom, então, a compreensão, e como o Estado, o poder público se coloca de que modo o poder público precisa compreender esses fenômenos para criar ele próprio uma governança que permita credibilidade e segurança para o parceiro privado. Do outro lado, o parceiro privado, do parceiro privado também se exige mais clareza em relação às suas pretensões, aos seus pleitos, e qual é o ambiente em que essa discussão será tratado e resolvido, né? Então, é uma discussão de alguma complexidade e, obviamente, nós não vamos esgotar aqui. Fiz uma introdução para tentar responder a pergunta que está subjacente ali a esse painel, que é como a própria delimitação das esferas do plexo de, digamos, atribuições dos parceiros, como isso interfere nesse ecossistema, na viabilidade dos projetos, na rigidez dos projetos, de que forma essa delimitação de funções a gente pode equacionar para que ele dê certo. Eu vou dar um exemplo que se resume ao próprio Estado, né? O Estado tem um conselho gestor, sempre dou esse exemplo porque eu acho que a gente já tem uma contradição. O Estado tem um conselho gestor que é deliberativo, no entanto, o ordenador de despesa é outro, que nem sempre pensa da forma como o conselho gestor direciona. Então, para só ter um exemplo de um ponto que internamente gera problemas, como tem gerado em diversos pontos. Então, sem mais delongas aqui, eu sou aqui uma figura, digamos, acessória nesse encontro. Eu queria fazer uma pergunta assim, geral, para depois a gente entrar um pouquinho mais. E vou começar pelas mulheres. Então, perguntar ali a Letícia diante desse tema, o que ela considera assim, que são os elementos principais de que a gente deva se ocupar, para que a gente tenha projetos mais longevos, menos conturbados. Maravilha. Bom, uma boa tarde a todos e a todas. Prazer estar com vocês aqui, meus colegas de painel. Nosso moderador nada acessório. Nada
nada acessório. Eu tenho uma cara como profissional, trabalho estruturando projetos também, mas trabalho muito do lado privado. Eu acho até que isso é interessante para trazer uma visão para dentro dos projetos, né? Eu vejo que pelo lado do investidor, e a gente mesmo, nós, né, quando fazemos uma análise de risco de um determinado negócio, quando você tem uma superposição de competências, né, que normalmente se caracteriza como quando você vê uma possibilidade de que mais de um possa se manifestar e ter visões diferentes, então entrar em conflito um com o outro em processos decisórios, ou o que carrega isso que eu disse, mas que às vezes nem até são competências diferentes, mas que podem fazer com que decisões relevantes, normalmente início da cobrança de uma tarifa ou algum processo de reequilíbrio, que você tenha que passar por uma série de instâncias e que cada uma dessas instâncias possa reabrir, inclusive, discussões que foram feitas. Então, assim, quando o Paulo falou bem, porque para além de ter as várias caixinhas, né, tem os papéis que cada caixinha tem que fazer, né, e muitas vezes esses papéis não estão bem delimitados. Então, você passa por passa por um processo que já é longo, porque você tem vários envolvidos, e ainda as partes resolvem reabrir questões que, na verdade, são de competência dos outros, né? Isso eu diria que é a pior coisa do mundo. Quando a gente fala em concessões e PPPs, a gente fala de todo um trabalho, né, que se faz do investidor e da agência, do mercado financeiro, de preservação de um fluxo de caixa para que ele dê certo. E para o fluxo de caixa, o fator tempo é essencial. Então, quando a gente vê, né, eu agora estava assessorando clientes numa licitação que não já deixo claro aqui, de nenhum dos que estão aqui nessa mesa, para quem, aliás, eu trago muitos elogios, já vou fazê-los, mas e que justamente um dos pontos que eu identifiquei era esse problema. Olha, você tem aqui, especialmente em temas de reequilíbrio, uma confusão de competências e 3 instâncias de pronunciamento. Então, quando você tiver um problema grande, vai ficar ali alguns anos para ter algum tipo de reequilíbrio para alguma matéria importante. Então, foi algo essencial que o investidor em questão está vendo como barreira intransponível para ele participar ou não. Ou seja, acho que está certíssimo, Paulo, a escolha do tema, ele é importantíssimo, porque pode parecer que é algo que tem a ver só com a organização do Estado, mas que não, que ele é determinante em questões cruciais do contrato, né? Quando eu sempre me apaixonei pelas concessões, estava ali falando com o Nilson, que está aí lembrando da gente, não vou nem dizer mais que ano que era que ele estava falando dos primeiros martelinhos, e eu sempre me apaixonei pelas concessões porque elas têm essa característica, sempre disse que assim, até academicamente, que elas são muito mais do que um contrato. Uma característica básica das concessões é quando você assina aquele contrato, você passa a ter uma série de inter-relações com o financiador, com o garantidor, com uma série de instâncias de formuladores de política pública, a agência reguladora. Às vezes você tem situações que alguém faz uma fiscalização mais voltada à parte física, o outro uma parte mais financeira. Então é um conjunto de relações bastante rico e que, se ele não tiver bem delimitado, acaba gerando perturbações muito grandes no contrato, né? Então, acho que aí o importante é ter, quando não tem jeito, é claro que é relevante ter uma racionalização administrativa, e eu vejo os estados e a própria União, que é essa máquina, né, lutando para isso, de tentar fazer com que a sua própria organização seja mais racional. Esse é um primeiro ponto. Mas um segundo é que a gente nos contratos e na regulação consiga separar o papel de cada qual e procure estabelecer procedimentos que ajudem a fazer essa divisão, né? Eu ali como quase que usuária, vamos dizer, da regulação, que como advogado, né? Eu fico ali atuando e vendo as questões. Eu vejo a NTT aí como um bom exemplo de regulação, e não é porque o Luciano está aqui, não. Estava até brincando com ele, né? Que eu acho ele bom regulador, mesmo quando ele indefere as coisas que eu estou pedindo, que ele faz direto.
Mas justamente é isso, é organizado, a gente sabe os processos, onde eles andam, você tem previsibilidade das coisas, sabe como os diversos órgãos dentro da agência funcionam. Então, para mim, aquilo é um bom exemplo. Eu não vejo na NTT um problema de superposição de competência. É por isso que, não vou resistir a falar, ver esse movimento em torno das agências reguladoras, sobretudo no plano federal, é algo que eu vejo aí com extrema preocupação, né? Primeiro, a notícia da PEC, que vou falar aqui o que me ocorreu, eu vou inflamando, é pouco séria, né? Porque dizer que as agências reguladoras não têm controle, que elas não são controladas por órgãos constitucionais, né, é algo que não dá para dizer, né? Pergunta aí ao meu caro Luciano o quanto da vida dele, não digo da vida pessoal, mas da vida profissional, ele gasta dando satisfação aos órgãos de controle, né? E que controles? Controles do legislativo, direto, né? Que os diretores são sim convocados a depor e lá comparecem. Imagina que não comparecem a algum tipo de audiência, alguma questão. Controle por meio dos tribunais de contas, bastante intenso, controle prévio, controle posterior, controle concomitante. Então, controle é o que não falta. Então, falar que falta a agência controle, que a agência regula, executa e legisla, a agência legisla dentro do seu campo, sempre com uma preocupação que a lei das agências reguladoras já traz de forte controle social. Eu não vejo outra entidade pública com tanto controle social, com tanta obrigação de discussão, e não só obrigação, eu acho que cada vez mais eu vejo as agências e os órgãos de Estado, de modo geral, dialogando com a iniciativa privada, querendo ouvir, né, no seu papel, mas dialogando, tendo mecanismos para isso, né? Então, dizer que não tem controle realmente não é algo que seja sério, né? Agora, eu vejo gente séria discutindo essa iniciativa ali da superagência, né? E é algo que também, primeiro, me preocupo com essa figura de superagência, justamente porque, e aí, como vamos dividir de novo, vamos criar mais uma entidade, uma supervisão do controle, como é que vai fazer? Então, eu como investidor, quando a agência decide algo, fica de algum modo submetida a mais alguma escala de homologação, de aprovação, e me preocupa em especial fazer essa discussão de superagência agora em que há toda uma campanha em razão de problemas que eu considero específicos. Não vejo isso acontecer em uma série de outras agências em que eu atuo diariamente, né? Então, não acho que seja algo generalizado do modelo de agência. Acho que a gente tem algo pontual em razão de uma discussão de política, melhor dizendo, até de politicagem, porque não é uma questão de política pública, né? Se está fazendo uma discussão de um modelo que, claro, modelos sempre podem ser aprimorados, mas que está sendo feito de um modo que eu acho que pode girar o ponteiro, inclusive do lado errado, porque as pessoas sérias que eu vejo discutindo essa questão de uma superagência, de uma agência que faça a supervisão dos demais, é no sentido de ampliar, né, de melhorar os instrumentos de controle. A minha questão é, precisamos criar uma outra entidade para isso? Com recursos públicos, um novo organismo, uma nova burocracia, ou é o caso da gente fazer arranjos mais delimitados, portarias que especifiquem, né, agora mesmo, por ocasião, e o Paulo tem toda a razão, essa presença do TCU mais ativa dentro da solução as soluções de consenso. Houve, para falar das que estão atuando mais na área de rodovias, mas há uma delimitação clara dos papéis. O Ministério dos Transportes publicou uma portaria dizendo ali o que era a competência dele, onde ele ia, e a NTT tem ali o seu papel também importante. Não vou dizer que não existam nunca fricções, mas eu acho que criar uma entidade para resolver isso, né, isso é algo que realmente vai se ajustando. Então, acho que a gente cria mais um risco de piorar do que de melhorar, né? Então, eu diria, Paulo, para não ficar monopolizando, até porque é uma primeira rodada, que o cuidado é esse, com a gente não criar problemas adicionais com mais uma entidade, mais um órgão que, se existe, tem que ser ouvido,
ou tem que, de algum modo, ou vai expedir diretrizes, e que eu acho que acaba gerando um problema maior, porque eu não sinto aí, né, no ponto específico ali uma ausência, e tirando essas questões de tentar racionalizar estes processos, e se por alguma razão eles não são possíveis, tentar criar algumas medidas que que tentem lidar com essa morosidade que é inerente à manifestação de muitas entidades, né? Para dar um exemplo de uma agência que é boa, mas que tem ali algumas questões e que inclusive se remodelou agora justamente por causa disso, a Artesp em São Paulo, ela tem ali uma série um processo de reequilíbrio diferente da ANTT, que tem um órgão geral e seu diretor. Ele passa por várias diretorias, então é algo muito lento. Não é à toa que a Artesp foi a primeira a criar o reequilíbrio cautelar. Porque é um processo de reequilíbrio ali dentro, tem uma governança tal que torna ele muito moroso. Então se viu que era necessário tentar encontrar algum tipo de medida para manter os contratos vivos, né? Então é algo que vem sendo trazido estudado por outras agências. Acho que é bem-vindo, porque justamente a preocupação com o fluxo de caixa é importante e reequilíbrios devidos e não dados tem uma repercussão direta não só no projeto, mas no próprio usuário, né? De efeito tarifário, a gente já tem estudos muito claros nesse sentido, mas de tentar não criar divisões que sejam muito estanques e que obriguem a ter essas várias passagens e que evite ao máximo a superposição de competências com conflitos ali de possíveis divergências de opinião sobre um mesmo tema. Eu diria que é isso. Obrigado, então. Eu queria saber, então, de Stella, sobre a perspectiva do Estado, né? E aqui a gente tem que entender que São Paulo, assim, pela sua pujança, por vários fatores, né? Tem uma administração, digamos, muito organizada, com agências mais fortes e tudo mais, mas como se deu ênfase de algum modo à esfera federal, e eu tenho certeza que aqui também tem muita gente que atua em concessões e PPPs dos estados e dos municípios. Eu queria ver suas impressões sobre o tema, sobre esse aspecto, sobre essa perspectiva, a perspectiva dos entes subnacionais. Bom, primeiro, boa tarde, muitíssimo obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, é muito bom participar num painel tão qualificado, é muito bom estar aqui no Nordeste, conversando com os nossos colegas do Nordeste, e a gente está aqui com mais um diretor, um gerente de projetos, o Jesus Pacheco e o Guilherme de Paula. A gente está super feliz de estar aqui compartilhando nossas experiências com vocês. E, bom, a São Paulo Parcerias é uma estruturadora vinculada ao município de São Paulo, não ao Estado. Então, aqui eu estou ao lado dos medalhões do Estado e da União, vou aqui falar dos municípios, então vou defendê-los. Eu acho que a experiência do município de São Paulo traz algumas reflexões interessantes. Então, nós começamos... São Paulo sempre teve algumas concessões, mas o programa em si de concessões, ele começou em 2017, foi muito exitoso e essa lei de 2017 criou o seu próprio universo de governança para a estruturação dos projetos. Então, nós temos ali uma Secretaria Executiva de Desestatização, temos o Conselho Municipal de Desestatização, que chancela e valida quais são os projetos que, de fato, vão para frente. Os valores de outorga, que nesses 6, 7 anos, a gente alcançou, se eu não me engano, algo em torno de 7 bilhões, vão para um fundo de desenvolvimento social, que tem características muito específicas. E nós temos, então, a São Paulo Parcerias, que é uma sociedade de economia mista, que é contratada pelo governo municipal para estruturar os projetos. E nós temos também outra empresa pública que cuida da promoção desses projetos, então que organiza os roadshows, vai atrás de investidores e etc. E essa governança resultou
num programa muito exitoso. A gente conseguiu, nesses últimos anos, assinar mais de 20 contratos de concessões e PPPs no município. Só que, e aí? Assinamos, conseguimos, estão lá, assinados. E agora, o que fazemos? E aí nós vimos tanto a São Paulo Parceria se organizou internamente para apoiar as secretarias finalísticas. Então, hoje, metade da nossa empresa apoia a gestão das secretarias finalísticas nos contratos de concessões e PPPs, porque essa capacitação do servidor dentro das secretarias é absolutamente crucial para o sucesso do contrato. Mas também o município criou a sua própria agência reguladora. Então, desde 2020, a gente tem a SP Regula. E a SP Regula já nasceu com um ônus absolutamente incrível. Ela pegou só iluminação pública, resíduos sólidos e cemitérios. Ela nasceu dia zero, ela já tinha isso, e não só como reguladora, mas também como poder concedente. Então, é uma agência que ainda está em fase de estruturação, mas já com desafios imensos. Então, o que eu vejo é que São Paulo conseguiu, ao longo do tempo, criar um grau de maturidade na sua governança, especialmente na estruturação, mas nós ainda temos um caminho a percorrer para ter esse mesmo nível de maturidade na governança da gestão dos contratos propriamente ditos. Então, nós aqui, ainda que como estruturadores, acreditamos que podemos dar esse apoio para as finalísticas, mas é inevitável que a agência reguladora ela tenha que passar por esse movimento de fortalecimento institucional para que ela assuma mesmo isso. Acho que não é o ideal que nós, estruturadores, estejamos ali ad eternum apoiando as finalísticas. Então, entendo que talvez alguns municípios ainda estejam com dificuldades na governança ali da estruturação, naquele passo que nós já estivemos antes. Mas São Paulo já está nesse segundo momento de desafio, de como cuidar bem da gestão dos contratos que a gente conseguiu assinar. Perfeito, Stella. Eu acho que eu tinha até, digamos, feito aqui esse registro, que quando se fala em governança, é de todo o processo, né? Porque não é apenas digamos, estruturação do projeto, que talvez seja até mais fácil, assim, do seu ponto de vista relacional, das cobranças, porque se você não tem respostas mais rápidas, a tendência é que os problemas se avolumem também. Então, você tocou num ponto que eu acho fundamental. Assim, e dentro da variação desse mesmo tema, eu vou perguntar a Pablo, tentando seguir alguma lógica aqui, que Pablo já foi da área pública, né, da Secretaria de Mobilidade, não é isso, Pablo? Lá de Salvador, e está no setor privado. E aí você vai poder falar agora, porque você não é mais da área pública. A pergunta que eu vou lhe fazer, na perspectiva privada, o que é que você sente falta da governança pública? E o que é que você avalia hoje que a área privada, o setor privado poderia contribuir para, digamos assim, amenizar essas rusgas e essas zonas de conflito que naturalmente existem. Bom, boa tarde. Te botei na saia justa. Tudo na paz. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a Paulo e a equipe também da Necta. Boa tarde a todos vocês. Bom, eu sou Pablo Souza. Eu hoje estou como associado Urucuia Nordeste. A Urucuia é empresa de inteligência e mobilidade urbana, junto com o Sérgio Aveleda, que está aqui, secretário de São Paulo, com o Rodrigo Tortoriello, secretário de Porto Alegre e de Fora. E eu fiz minha carreira, como o Paulo falou, na administração pública. Eu trabalhei aí por quase 10 anos na Prefeitura de Salvador, onde a última posição que eu ocupei foi de diretor de planejamento na área de mobilidade.
E aproveitando o seu gancho, Paulo, e pegando também um gancho na fala de Stella, eu vou dividir aqui minha primeira colaboração em 2 etapas. A primeira é sobre as pessoas. E Stella falou muito disso na capacitação das pessoas e de que forma as pessoas e as lideranças elas têm conduzido isso ao longo do processo. Primeiro, eu acho que a gente está num momento como sociedade em que a gente está carecendo muito de conciliadores, né, de pessoas que possam atuar ali dentro das suas competências, com a sua seriedade, respeitando os papéis institucionais, mas sob o ponto de vista das lideranças políticas que direcionam, né, dão os macro-direcionamentos dos projetos, de pessoas que saibam captar os anseios da população e saibam traduzir isso num ambiente de divergência. Eu acho que conceitualmente é importante falar que a gente desaprendeu como sociedade, eu falo a gente como um todo, a divergir de uma maneira saudável. E eu acho que isso é muito importante. E como essa escuta, eu vou aproveitar que eu estou aqui em Recife e vou falar de um caso muito interessante que eu vi aqui do prefeito João Campos. O prefeito trouxe um relato de um campo que ele reformou, se não me engano, no bairro do 11, alguém me ajude aqui, o pessoal de Recife, e o campo era torto. Ele chegou lá e falou, pô, tem um campo torto, eu vou reformar e vou fazer com que esse campo seja no padrão que é um campo de futebol natural. E disse que quando ele retornou para o gabinete, tinha uma comitiva querendo conversar com ele e reclamar porque o prefeito mexeu no campo que era torto. E quem jogava bola, e quem era usuário, e quem usava aquele campo, queria o seu campo torto. E o prefeito teve a sensibilidade, eu acho que por isso também que ele, João, e o prefeito de Salvador e alguns outros que têm um papel mais conciliador, tiveram um resultado, sem querer entrar na politização, mas falando um pouco em si. Agora. Acho que agora vai, melhor. Então, positivo no processo eleitoral que a gente acabou de passar. Então, acho que essa captura dos anseios, esse olhar estratégico, acho que a gente precisa de gestores que não só cumpram, e uma fala que eu ouço muito dos meus colegas, principalmente do Sérgio e de outras pessoas que são referência nessa área, que não cumpra só a zeladoria, que eles sejam capazes de olhar para esses anseios e que nos levem para o futuro, que nos levem para uma sociedade que tem ambição, que levem para uma Recife mais competitiva, que levem para um Salvador, já que estamos falando aqui de Nordeste, mais competitiva, que leve também para uma São Paulo mais competitiva, de acordo com as suas características. E trazendo isso um pouquinho para o mundo de mobilidade urbana, que é o mundo que eu me dedico hoje, né, ao longo dos últimos anos, no mundo da mobilidade urbana, na perspectiva de contrato... Salvador Par vai lhe mostrar isso. É um prazer também. Eles têm um impacto muito grande nos capitais se estruturando, até veículos específicos, a gente tem aeroportos, um fundo. Eles têm contratos de prestação de serviços, sobretudo de ônibus, que é a maioria do que se trata na prestação de transporte do Brasil, que são contratos precários. Né? E a pandemia trouxe aprendizados muito grandes para a gente em relação aos contratos precários. Na Bahia, a gente tem um exemplo nesse sentido da cidade de Itabuna, que passou 10 meses sem o serviço de transporte público. Então, imagine a população passar 10 meses sem um serviço de transporte público. Isso porque é um contrato precário, não havia equilíbrio, não havia caixa, a pandemia é um momento difícil, simplesmente ficaram 10 meses sem contrato. E nós temos, assim, os contratos que são ferramentas, né, não são, como também os colegas mencionaram, não são soluções completas em si, né, eles são ferramentas e etapas desse amadurecimento profissional. Nós temos contratos de concessão que já tem alguns anos, né, Salvador tem esse exemplo, São Paulo esse ano estima pagar 7 bilhões de reais em subsídio para o sistema de transporte da cidade. E uma pesquisa recente mostrou que as reclamações dos usuários subiram 29%. Já foram deferidos, hoje a gente está lá. Em subsídio de mobilidade urbana, ao mesmo tempo que você não consegue traduzir isso em uma percepção de evolução de qualidade por parte da população. Você tem muitas discussões e nesse ambiente de mobilidade é um ambiente em que esse nível de amadurecimento ainda carece de algumas etapas de fundos garantidores, né? O próprio empresariado, em muitos ambientes, ele não está acostumado a esse modelo de você fazer um CAPEX para você diluir isso ao longo do processo, ele está muito mais acostumado àquele modelo de concessão precária. E ainda nos modelos que a gente percebe mais maduros, como o modelo que tem risco de demanda e modelos que tem bandas de demanda, você percebe que tem algumas divergências e você também, que é meu conterrâneo lá da Bahia, e acompanha um contrato que tem essa característica também,
que você tem conflitos envolvendo esse tipo de etapa, que já é uma etapa muito mais evoluída no processo, né? E aí eu entro um pouco no que é o papel do privado quando enxerga essas perspectivas, né? Eu acho que o privado ele tem, em primeiro lugar, expertise, capacidade técnica, mas flexibilidade para poder apoiar o público numa fast track, né? Numa fila mais rápida, para poder plugar na estrutura pública e ajudar a desenvolver as competências que muitas vezes o poder público tem tantas funções no dia a dia, né, que não consegue desenvolver um corpo técnico especializado em tantas áreas como, por exemplo, a mobilidade abrange. Então, essa é uma contribuição importante que a iniciativa privada ela pode captar nas empresas. Segundo, uma capacidade de mobilizar. A gente está aqui hoje no evento feito pela Necta, que tem essa capacidade de mobilizar toda essas lideranças, toda essa equipe de expertise. Então, o privado ele tem mais essa flexibilidade de inovar e de promover arranjos que ajudam nesse desenvolvimento, né? Eu quero falar aqui de 3 arranjos que eu acho que na área de mobilidade são arranjos importantes das pessoas terem uma atenção especial. E eu vou usar um primeiro exemplo, que é o exemplo local, que é o exemplo do LID. O LID Pernambuco, que eu tive a oportunidade de conhecer mais recentemente e que tem a oportunidade de integrar um dos grupos de trabalho, é uma instituição extremamente voltada para a cidadania, estruturada, em que sociedade civil e poder público sentam na mesma mesa para poder discutir o desenvolvimento do estado de Pernambuco, né, para poder falar sobre projetos estruturantes e sobre visão de futuro. Então, acho que ela é uma das instituições que merece um olhar atento das pessoas, dos especialistas, sobre como essa governança, como essa relação sociedade civil, público, privado, ela pode se desenvolver de uma maneira saudável. Eu quero falar de uma outra também, que é o movimento Salvador Vai de Bike. A cidade de Salvador, ela instituiu um movimento com a sociedade civil. Os grupos hoje de ciclistas na área de mobilidade urbana são muito atuantes. A gente observa eles com uma paixão. Eu também sou ciclista, adoro, e tive a oportunidade, inclusive, de elaborar o plano cicloviário de Salvador quando estava na prefeitura. E Salvador tem uma felicidade muito grande de promover um ambiente em que todas as associações cicloviárias elas estavam dentro desse guarda-chuva e eles têm uma linha de diálogo direto com o município e com o poder público. Então, esse também, no meu ponto de vista, é um arranjo positivo de governança. E um terceiro aqui, para finalizar essa minha fala inicial, tem uma iniciativa chamada TUMI, que é uma sigla em inglês que quer dizer uma organização de arranjo de transformação e mobilidade urbana, que é composta pelo C40, que é uma instituição internacional também que promove projetos de cooperação, pela GIZ, que é a Agência de Cooperação do Governo Alemão, pelo WRI, que é um think tank de mobilidade que atua em todo o país, com sede em Washington, e que eles captam recursos com essas instituições internacionais que apoiam projetos. Então, por exemplo, o Fundo do Governo Britânico, esses fundos de mobilidade, fundos do clima, e eles apoiam cidades a desenvolverem competências, e hoje toda a parte de mobilidade sustentável no país tem avançado muito graças a essa iniciativa, que ela tem oferecido de forma gratuita às cidades, estados, municípios, cooperação técnica em um assunto que para a gente é relativamente novo, mas tem muita gente que está aí na frente e que está conseguindo gerar um grande nível de desenvolvimento no Brasil nesse momento. Tá? Então, para uma fala inicial, são esses os aspectos que eu queria abordar. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Pablo. Perguntar aqui para... Olha, eu tenho um juízo, eu vou deixar o órgão regulatório para o final. Porque se ele começar a regular agora, pode regular o moderador. Então, eu vou deixar para o final. Brincando. Então, vou perguntar aqui para Daniel, de tudo que ele ouviu, e sendo o Banco do Brasil, a importância que tem o Banco do Brasil, todo esse ecossistema, né, de concessões e de PPP, e que é um banco que, evidentemente, tem uma governança muito forte. Assim, quais as carências, né? Porque vocês têm que fazer uma análise também sobre uma perspectiva digamos assim, de como esse projeto foi, digamos, organizado,
das garantias eventuais, se for o caso, né, de fluxo de caixa, de retorno, enfim. Mas isso, evidentemente, que pressupõe medidas anteriores, organização e evidentemente, governança, que é o nosso tema aqui. Eu queria suas impressões daquilo que você imagina que a gente precisaria, digamos, avançar, né, para ser, inclusive, mais ágil, né, em relação a essa parte financeira. Obrigado, Paulo. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar com ilustres colegas aqui no painel, Luciano, a Estela, o Pablo, a Letícia, a todos que estão nos ouvindo. E, assim, para começar, o Banco do Brasil é interessante porque ele está nas duas pontas. Ele está lá com o setor público, o Banco do Brasil ele é o maior financiador do setor público e está do lado das empresas quando ele é o financiador do projeto lá na SPE. E, assim, eu percebo muito que aqui as PPPs no Brasil e as concessões, elas começaram um pouquinho errado ali, porque, assim, não o projeto em si, mas como foi vendido. A PPP ela foi vendida como uma solução para o orçamento público, que o setor público não teria dinheiro, então precisaria do parceiro privado para solucionar isso. E aí, nós temos uns problemas aí baseado nessa fake news aí, que foi principalmente pela nossa mídia, infelizmente, que não entendia muito do assunto, que acabou esparramando essa história. Porque, na verdade, a PPP é um dos mais caros, ou mais caro, tá? Principalmente porque você tem que ter um fluxo de caixa muito bom, que é acima do custo de oportunidade. O custo de oportunidade nosso, base do nosso país, é a Selic, que é alta. Então, assim, e não há problemas de orçamento ou de empréstimo para o setor público, tá? E isso eu posso garantir que não há mesmo. Esse empréstimo para o setor público, ele acaba sendo muito mais barato que a PPP. A PPP, na verdade, ela vem resolver um outro problema, que é o principal, que é a eficiência. E essa questão da eficiência não foi bem vendida para a população no geral. E alguns órgãos de controle, algumas regulações, alguns funcionários, não entende que ali está se buscando uma solução de eficiência. Por isso que muitas vezes, tanto o município lá resolve pagar um pouquinho mais caro na conta prestação, se for na administrativa, quanto o parceiro privado resolve entrar aquilo. Então, assim, a eficiência, isso tem que estar na cabeça de todo mundo. Para as instituições financeiras também, porque quando a gente vai entrar num projeto com uma empresa, a gente tem que olhar se aquele projeto é viável ou não. A gente tem que, do início, ver se, olha, realmente vai dar um retorno. Principalmente no começo, que há uma injeção de capital muito grande, um empréstimo que é muito volumoso. Então, assim, é interessante para a instituição financeira, depois que ela entra com parceiro privado, que aquilo dê certo. Que a eficiência que é prometida nas PPPs, ela seja alcançada. Porque aí ele vai ter como pagar o banco. Mesma coisa para o setor público, que a população vai ficar feliz e que vai ter um serviço de melhor qualidade. Então, assim, para o banco, e aí, somando um pouquinho o que a Letícia falou, é bom cada órgão ali estar na sua caixinha, não haver sobreposição, porque isso sim pode dar um problema e aí afetar o fluxo de caixa da empresa. E eu não estou defendendo, porque às vezes há um problema mesmo, a empresa ela dimensionou errado, mas numa questão de reequilíbrio, é o banco interessado. E aí ele não quer entrar num papel de governança institucional, entrando como controlador da SPE, que é o último caso, porque banco não nasceu para controlar transporte, não nasceu para controlar ferrovia, saneamento, não. Ele não é o core dele, ele não sabe fazer isso. Ele sabe emprestar e quer que funcione. Então ele quer que tudo dê certo. Então ele está lá nesse papel de ir torcendo para que não haja um problema de inadimplência, porque no final das contas ele vai sofrer também. Por outro lado, na questão das garantias, e aí é um elogio para o mercado no geral, para estruturadores como SP Parcerias, como BNDES, estruturadores, eles que foram os primeiros que arrancaram o mato lá, né? Que estão encontrando soluções como os fundos de repasse. Então, assim, o Banco do Brasil, Caixa Econômica também está entrando, os bancos privados,
sendo aquela instituição que vai controlar a garantia. E aí vai dar tranquilidade tanto para o parceiro privado quanto para o setor público. No final das contas, os órgãos de controle ficam mais tranquilos também em saber que tem uma instituição que ela vai ser responsável pelo pagamento e pelo acionamento de uma eventual garantia. Então a gente lá está aprimorando esse processo. O Banco do Brasil é repassador FPM e FPE, então a gente tem muitos contratos de garantias, principalmente FPM de muitos municípios, que a gente controla. O dinheiro do FPM ele não cai sob controle do município, ele cai numa conta bloqueada, enche uma caixinha lá, uma caixa d'água de garantia e é o banco que aciona uma vez cumprido todos os pré-requisitos do contrato. E aí a gente quer avançar isso aí para os fundos setoriais. Então a gente já está numa conversa lá com o Fundeb, com o FNS, conversando muito com o PPI para a gente reforçar esse papel. Em breve é a intenção do banco soltar um manual de boas práticas para garantias, em que vai poder auxiliar e ter contrato, lei autorizadora, tudo prontinho no modelo para dar para os municípios, principalmente para aqueles que como já foi falado, que tem problemas de capacitação técnica para poder estruturar contratos de PPP. Então, assim, minha fala inicial é no sentido que os bancos, apesar de não ser um órgão regulador, institucional, ele é um órgão externo ali, um agente externo, muito interessado que tudo funcione, porque no final das contas, se tiver algum problema, ele vai ser prejudicado caso ele seja o financiador do parceiro privado, mas vai ser no caso das garantias, vai ser um ator ali muito relevante para poder ficar acionando, que não é interesse de ninguém ficar acionando garantia de PPPs, né? É isso aí. Nós, lá na Bahia, a gente teve essa experiência com a FPE há muitos anos, que a gente entendeu que era uma forma, né, de ter o fundo garantidor, né, e acho também que a gente tem que se preocupar também com esse caráter pedagógico, porque se se requer hoje que até os próprios municípios municípios menores, façam suas PPPs, a gente tem também que criar alternativas, como você está falando. Muito interessante essa posição. Mas perguntar aqui a Luciano, que ele, digamos, enxerga, né? A NTT enxerga as imperfeições. Evidentemente, é obrigação do órgão regulatório, claro, ver digamos, aquilo que foi feito dentro do padrão que foi contratado, mas também identificar as imperfeições. Imperfeições materiais do asfalto, da falta de manutenção, e imperfeições que decorrem de uma má construção contratual, eventualmente, de dificuldades de certos atores assumirem o seu papel, né? E aí eu falo, digamos assim, como servidor público, como procurador, a gente percebe, ainda hoje, dificuldades, aí eu não estou falando da Bahia, eu estou falando de uma forma geral, dificuldade dos entes públicos também dialogar internamente para ter uma posição clara, uníssona. Então, aquela coisa das caixinhas que Letícia falou, o secretário finalista pensa uma coisa, o próprio governador anuncia outra, porque tem uma dimensão política e você tem toda uma área técnica ali, e acaba que a agência reguladora tem um papel ali de botar o dedo na ferida e dizer assim, olha, isso aqui é um problema, vocês têm que dar alguma solução, aplicar eventualmente sanções e tudo. Então, de tudo que você ouviu aqui, Luciano, assim, sobre a perspectiva da governança, o que é que a agência mais sente falta, assim, ao analisar um contrato, analisar onde foi que se errou, onde é que está o erro, assim, original, assim, né? Onde é que, ou
ou isso é um padrão que a gente repete, são padrões que a gente repete e que a gente não consegue ter o feedback, usar esse feedback para melhorar essas estruturações, a forma de diálogo entre todos os setores, o público e o privado, que eu acho que isso também é um aspecto muito ruim, assim, do clima de desconfiança, da falta de um espaço para você lidar com questões de uma forma mais transparente e com diálogo, né? Aí eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão, sobre essa perspectiva. Boa tarde a todos, boa tarde Paulo, os colegas aqui de painel, é uma honra estar aqui, o pessoal está nos ouvindo aí, é uma satisfação muito grande estar aqui na P36 no Nordeste, né? Acho que é muito emblemático por dois motivos. Primeiro, por estar no Nordeste, né? E segundo, por estar falando de parcerias públicas e privadas. A gente vive um momento bastante virtuoso de parcerias. Diversos órgãos estão vindo de leilões muito exitosos, leilões com disputas à viva voz, leilões com novos players, com players internacionais, com fundos investindo, e isso não é à toa. E aí eu vou responder a sua pergunta juntando a governança com os erros, talvez em uma palavra: maturidade. Eu creio que isso que está acontecendo, que a gente está percebendo esse ciclo de investimentos privados, principalmente, o foco aqui é o privado, ele vem de uma confiança e de uma certeza que o mercado tem. No quê? Nos projetos e nas instituições. E os projetos e as instituições levam esse sinal de confiança e de segurança regulatória, segurança jurídica, segurança técnica, por um processo de amadurecimento ao longo do tempo. Um processo de amadurecimento que trouxe não só a evolução aos projetos estruturados, que houve uma evolução gigantesca nos últimos anos, mas uma evolução na própria forma das agências regularem e gerirem esses contratos, e principalmente da forma como as instituições se relacionam. E isso só é possível graças ao grau de maturidade da governança externa e da governança interna. Externa naquilo que se relaciona com os outros órgãos. Então a agência reguladora, como bem dito aqui, ela regula, ela lida com o mercado, ela liga com o mercado financeiro, ela lida com o poder público de diversas instâncias, com órgãos de controle diversos, e aqui fazendo um parênteses, respondendo a sua pergunta, Letícia, o quanto a gente investe tempo em órgãos de respostas, órgãos de controle, e aqui não é um registro negativo, porque existe uma evolução, mas hoje nós temos 144 TCs abertos no Tribunal de Contas da União. Esses 144 TCs originaram 511 demandas de atendimento que a NTT tem que fazer. Dessas 511, a gente já respondeu várias. 320 está em análise ainda no Tribunal de Contas. Qual era a urgência disso? Mas isso o que acontece? Lá atrás não existia uma maturidade no próprio relacionamento dos órgãos de controle com a agência reguladora. Isso a gente não vê mais isso hoje. Hoje a gente vê uma relação muito mais proativa, uma conversa muito mais franca, direta. E aí, já respondendo algumas da sua indagação de erro, a gente aprende com os erros, a gente vai aprimorando os processos. Talvez o Tribunal de Contas hoje seja um dos maiores parceiros da agência reguladora. Tanto é que estamos aí repactuando contratos. Há 2 anos atrás, quando alguém falasse que estamos revendo cláusulas contratuais, revemos contratos que até então eram pétreos, eles eram imutáveis, e nós estamos conseguindo modernizar contratos sob a luz, sob a égide de um Tribunal de Contas da União.
Isso demonstra um processo de maturidade muito grande institucional, que traz uma solidez muito grande para os projetos que a gente leva ao mercado. E aí, ao longo do tempo, não só nessa relação externa que a gente foi aprendendo, e aí cada um na sua caixinha, é importante a governança nesse sentido, para que as competências estejam muito bem estabelecidas. Cada um na sua caixinha, como disse a Letícia. Porém, as caixinhas têm que se conversarem. Elas têm que ter uma comunicação direta, franca e transparente. E muitas vezes conversas duras, dizendo o que tem que ser dito, né? Sem dourar a pílula, de fato. E esse processo de amadurecimento externo, ele também tem que vir para dentro da instituição. E a agência reguladora, ela vem num ascendente muito grande. Talvez hoje ela se encontre no ápice da sua maturidade técnica e regulatória. A regulação nossa evoluiu muito. E nós aprendemos muito com os nossos erros de fiscalização. Pasmem, ficar 3, 4 anos estudando um projeto, para no primeiro ano enchermos aquela concessionária de multa e fazer um projeto que até então era maravilhoso do ponto de vista econômico-financeiro, com um fluxo de caixa perfeito, e de repente foi por água abaixo porque o capim estava 5 centímetros acima do que estava no pé, previsto no pé. Então, esse processo de maturidade e de aprender com os erros, a gente faz chegar hoje no estágio que a gente está. Os nossos projetos estão aqui hoje, eles apresentam talvez uma das regulações mais modernas do mundo, não é à toa. É porque a gente aprendeu com os erros. A gente viu que uma matriz de risco engessada, forçando a barra para cima da concessionária, não era uma coisa muito inteligente, por mais que fizesse sentido à época. Não quer dizer que lá no passado estava completamente errado, não. É uma curva de aprendizado e naquele momento tinha-se essa impressão, não, quero tudo para o privado. Quero me livrar do público, porque eu não tenho dinheiro, e jogar para o privado, porque ele tem mais eficiência. E nessa dele ter mais eficiência, ele acaba pegando mais responsabilidade. Então, hoje nós temos uma matriz de risco equilibrada, a gente entende das demandas, a gente entende das cláusulas contratuais, a gente traz a tecnologia para dentro dos nossos contratos de uma forma que permita evoluir com o tempo. Até pouco tempo atrás, os nossos contratos tinham assim, a concessionária tem que ter 5 câmeras da marca não, né? Mas com a resolução tal, assim, assado. Hoje, se você fizer isso, amanhã, essa especificação já foi embora. Então, a gente tem aprendido muito com o tempo e evoluído muito, e enxergando e aproveitando esse momento de mutabilidade dos contratos para trazer isso internamente, para que não precisemos sentar junto ao Tribunal de Contas para evoluir com os nossos contratos. Termos mecanismos administrativos e regulatórios que nos permitam. Isso tudo é fruto de um amadurecimento, isso tudo é fruto de erros e acertos e de uma governança muito bem estabelecida. Precisamos aprimorar. Então, por que se fala em criar mais uma instituição que nunca ninguém viu para supervisionar instituições que já têm um grau de amadurecimento? Não é mais crível, um pouco mais óbvio? Então vamos abrir o debate, sim, para aprimorar o que está acontecendo? Vamos estabelecer de uma forma clara e direta qual é a forma que o poder concedente tem que estabelecer as diretrizes públicas para que a regulação possa cumprir? É por meio de portaria, decreto, ofício, e-mail? Jamais. Qual é a relação do poder legislativo com a regulação? Nós temos realmente que ficar investindo, me desculpa, estou sendo muito educado, perdendo tempo em audiências públicas, na Câmara toda semana, 1, 2, 3 horas, prestando esclarecimentos que uma reunião de meia hora no gabinete com todos os assessores, porque nós temos que prestar conta, nós nos eximimos disso não, nós temos que prestar conta a todos, à sociedade, ao privado, ao legislativo. Sentem conosco, em uma reunião a gente esclarece as dúvidas e se tiver alguma coisa que tenhamos que corrigir ou aprimorar, nós o faremos. Não precisamos ficar ali 2 horas, 3 horas
toda semana, às vezes 2 vezes por semana, perdendo nosso tempo. Então, já que queremos rediscutir as agências reguladoras, vamos rediscutir estabelecendo muito claro os papéis e a governança de toda uma estrutura governamental para trabalharmos junto com as concessões. Vamos discutir qual é a forma efetiva de trazermos a verdadeira autonomia financeira para as agências. De que adianta ter autonomia administrativa e financeira se eu não tenho recursos próprios, sendo que eu tenho fontes de recursos maravilhosas que vai tudo para o Tesouro? E eu não estou falando aqui de arrecadar com fiscalização, eu acho ruim isso, porque falar, você está multando para arrecadar, para investir. Não, não, não. Temos verbas nos nossos contratos que podemos utilizar para aprimorar o nosso próprio jeito de fiscalizar os contratos. Enfim, não vou me alongar muito mais, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu creio que a maturidade e uma governança pré-estabelecida são chaves para que a gente possa aprimorar e corrigir os erros. Ótimo. Ótimo, Luciano. Agora, só para ficar claro, quando eu falei em erro, eu estava me referindo aos erros das concessionárias, não os erros do órgão regulador. Mas até por isso... Mas o que eu falei, eu posso ter usado aqui a primeira pessoa, mas se aplica-se ao outro lado também. As próprias concessionárias, elas aprenderam com os erros e elas estão evoluindo. Hoje elas sabem que elas estão ali, sim, visando o lucro, mas muito mais do que isso, elas estão ali prestando um serviço público e enxergando os seus usuários como verdadeiros clientes. Então, a governança estabelecida e aprender com os erros também foi verificado pelas nossas concessionárias, umas em maior grau e, infelizmente, outras em menores grau. E não se preocupe, porque se surgir uma superagência, logo mais surgirá uma hiperagência. Porque é tipo assim, tirar o sofá da sala, né? Então, assim... Vamos criar uns Vingadores. Os Vingadores, então, das galáxias. Então, vamos trazer tudo. Porque tudo que tem autonomia e que age com alguma autonomia e fora do script que alguém acha que pode conter ou determinar, a tendência é você demonizar. Eu falo isso porque, assim, eu sou de um órgão público, ainda sou, né, procurador, e a gente sempre sofria muito e sofre muito assim, não, mas, poxa, como é que dá esse parecer? Não, que autonomia é essa? Então, não entende, ou entende, e isso incomoda muito, e a forma de você solucionar não é aprimorar, porque aprimorar, não, isso aqui já está contaminado, vamos criar uma forma de controlar. Então, ter sob controle e geralmente, quando se pensa no controle, é um controle político, não é um controle, outro controle. Vamos ser muito sinceros assim. É o controle político. É claro que a importância da política, eu não quero tirar a importância da política para a democracia, para as políticas públicas, para você ter uma governança, a política é fundamental. Mas a gente está falando daquela outra política que serve para, digamos assim, conter assim, um pensamento mais técnico e tal. Bom, eu queria entender aqui, assim, a gente já falou um pouco, já fez um certo panorama, e voltar a uma questão que foi abordada aqui, tanto, quer dizer, foi um viés assim, que a gente acabou perpassando assim, por quase todas as pessoas, que é o reflexo dessa governança na execução, na gestão. E aí, quando você vê um representante da ANTT, que assim, é um suprassumo assim, da governança na parte regulatória, não é a realidade dos governos e dos municípios, seguramente não é. Né? Não são todas as agências que cumprem os requisitos de serem agências autônomas.
de ter mandato, etc. Então, muitas vezes, você não tem esse terceiro que possa mediar alguma coisa, ter essa solução. Essa mediação podia ser pela advocacia pública, por exemplo, mas ainda na advocacia pública ainda precisa de uma maturidade maior para isso. Mas como solucionar questões de gestão, de execução contratual? Porque é isso, no fundo, você pode ter um projeto maravilhoso e bem estruturado, que na primeira crise em que você exige uma tomada de posição do público, ele leva 1 ano, 2 anos. E aí aquilo para um aditivo, aquilo que era um problema gerenciável, já deixou de ser, porque ele ganha já um contorno do político, no sentido de dizer o seguinte: eu vou reajustar aqui esse contrato quase pelo valor que eu... Então, ele vai gerando, essas contenções que o poder público faz, acaba criando um monstro. E aí ninguém quer, muitas vezes, desafiar esse monstro, trazer isso para um aspecto técnico. Então, pensando nisso, como a gente trazer agilidade, assim? Será que também existe alguma culpa no privado, no pedir, na forma de pedir, na compreensão de como organizar, ser ressarcido, assim, que soluções a gente pode ter para uma governança em relação a questões desse nível, assim, da própria execução contratual. E muitas vezes é uma bobagem. Então, em alguns casos a gente leva 10 anos por conta de uma discussão que era, aí sim, digamos, acessória para a questão, mas que os agentes políticos não queriam tomar aquela decisão por diversas razões. Como é que a gente encontra uma saída para isso? Eu vou começar agora por Pablo, que está ali atuando, já atuou na área pública, agora atuando na área privada. Paulo, eu vejo alguns aspectos aí e trazendo a mobilidade como uma referência. Eu já tive projetos, né, já participei de projetos que concessionário e poder público, cada um caminhava para um lado. Então imagine que cidades que você tem o principal objeto que o poder público olha é aquele contrato, é o maior em termos de volume, em termos de importância para a sociedade, etc. E o privado andava para cá, o público andava para lá. Né? E isso perpassa um pouco sobre o que eu falei no início, essa questão de você saber conviver e trabalhar as divergências. Ninguém precisa concordar em tudo, mas o propósito, o caminho e a prestação do serviço, ela precisa ter uma linguagem unificada. Eu vejo aí no âmbito privado e também nos âmbitos de cooperação que são estabelecidas uma boa saída que apoia algumas dessas iniciativas. Primeiro, você tem um elemento importante que é o papel do outsider. Então, assim, se vem alguém de fora, né, seja aí uma empresa privada de renome no mercado, seja uma instituição que faz cooperação internacional, e ela ajuda trazendo as boas práticas, trazendo e isso com um acompanhamento contínuo, isso minimiza essas possibilidades de você se equivocar na condução dos seus projetos. Né? Isso eu acho, o próprio Luciano trouxe aqui esse exemplo da fiscalização eletrônica, da Câmara, etc. Né? Eu já vi, por exemplo, concorrências de publicidade em ônibus, em que o que era considerado era o adesivo que se colocava atrás do ônibus. Aí cada dia vinha uma empresa e falava assim: nossa, mas eu quero fazer agora um metaverso que a pessoa fecha o olho e vê uma propaganda. Então você não vai fazer uma concorrência específica para cada novo momento de publicidade que surja nesse mercado. Então as instituições elas têm que buscar essas boas práticas
E eu acho que em diferentes medidas, essas boas práticas elas estão disponíveis e postas no mercado. Né? Você tem cidades, por exemplo, São Paulo, tem cidades latino-americanas como Bogotá, como a própria cidade do México, que tem um porte similar, né? E que muitas vezes você tem uma realidade que Recife passa a enfrentar, mas que São Paulo já passou. Então essa troca de experiência, esse diálogo entre os parceiros públicos e privados, ele é fundamental para poder encontrar esse caminho. Né? E muitas vezes esse papel de quem está fora, ele ajuda a trazer um outro olhar, que às vezes a gente está tão cheio de... Eu falo a gente numa perspectiva de quem também passou um período longo no poder público. Você está tão concentrado nisso ali, que você às vezes não está tendo um olhar de fora sobre o que você mesmo está fazendo. Então você fica de fora e fala, pô, mas que bacana isso que você está fazendo, que inovador. Talvez você não tenha percebendo porque você está congestionado para aquelas coisas do dia a dia. Então eu vejo a cooperação e vejo o privado com a sua capacidade técnica, com o seu benchmarking, parceiros importantes nesse cenário. Então, assim, o que é que Daniel acha disso? E de que forma, porque isso interfere muito, né? Até na própria capacidade das concessionárias honrarem os seus compromissos. Eu acho que até o Luciano adiantou um pouco que a questão da maturidade, ela tem beneficiado esses contratos. Talvez a gente ainda esteja um pouquinho longe, eu acho, do que seria o ideal, mas a gente já evolui bastante. E aí a Estela colocou um segundo passo aí, que os estruturadores, no geral, eles entregam o contrato, assinou, BNDES, Caixa e saem, né? E aí o que acontece? Aquelas pessoas que estavam lá, que ajudaram a fazer aquele contrato, muitas vezes saem também quando muda o prefeito, muda o governador. Então a gestão do contrato, a capacitação dos servidores em gestão do contrato, eu acho que pode contribuir bastante. E não só os servidores do executivo, tá? Dos órgãos de controle no geral, do legislativo, algum representante, para que possam alcançar essa parceria mesmo que o Pablo está falando, entre poder público e poder privado, e não enxergar o outro como fosse um negociador do outro lado da mesa. Na verdade, eles estão com o objetivo em comum. Então, eu acredito que a gente tem duas grandes missões aí. Uma, no geral, que é a primeira, mais grave, que é a capacitação técnica para estruturar. E aí o Banco Brasil, ele tem entrado nisso aí, ele tem financiado e oferecendo MBA gratuitos para servidores, baseado lá na portaria da 808 do Ministério da Fazenda. A gente está avançando e a gente vai oferecer certificações também internacionais, como o CP3P, e cursos de 5 dimensões. Nós vamos oferecer também tudo gratuito, tá? Plataforma de streaming em PPP, estamos em processo lá, então estou adiantando aqui, mas ainda não saiu, mas o MBA sim. O MBA vai ter outras turmas, houve 2 turmas com 42 alunos, 45 alunos cada, mas nós vamos ter 8 turmas, então vai virar um programa. E a nossa ideia é de também entrar, quem sabe, ainda não é oficial, mas está em estudo, de entrar na capacitação de gestão de contratos. Porque isso aí vai ser um passo importante para que, em questão de reequilíbrio financeiro, conversa com a agência reguladora, conversa com o órgão de controle, haja todo mundo um mesmo tipo de compreensão e que não fique tão politizado, que sabe, seja algo institucional que passe quem seja o gestor lá do setor público. Então a gente enxerga que quanto maior capacitação, e aí já avançando, como São Paulo já está avançando para esse segundo passo, eu acho que se a gente conseguir colocar o resto do país também de forma concomitante, junto com a estruturação, mas também com a gestão, acho que a gente vai dar um passo muito importante. Ótimo. Eu vou até pegar esse gancho, eu vou fazer uma pergunta aqui espinhosa para a Letícia, né? Que é o seguinte, assim, a gente não tem hoje nenhum instrumento que garanta que os contratos vão ser tratados durante os anos e com sucessivos governantes de uma forma minimamente digamos, hegemônica, de uma forma, digamos, estruturada, pensada,
E, em muitos casos, muda um governante, um governador, e simplesmente começa a enxergar vários erros no contrato, erros existentes até, ou são supervalorizados, ou não são erros. É apenas uma visão de quem tem uma antipatia por aquele contrato ou algo assim. Você pensa em alguma fórmula que a gente possa evitar? É uma pergunta simples. Que a gente possa evitar esse tipo de coisa. O modelo porque eu sou de seu PPP... amigo, é porque eu sou seu amigo. Você é o meu ótimo amigo. Agora mostrou o lado ex-adverso. Mas Paulo, eu acho que a questão, o modelo de PPP ele foi muito pensado para isso, né? Da gente ter as garantias aí, pelo menos de pagamento. Agora, esse tipo de questão acaba gerando uma judicialização, que é algo que é prejudicial ao projeto, mas pelo menos o judiciário ele tem se mostrado pró-contrato, né? Assim, quando eu vejo assim estamos falando assim de várias situações diferentes. Porque você me deu dois graus, né? Um grau de canibalização contratual, quando realmente você tem um governante que está ali querendo estraçalhar, e que você vê assim esse tipo. Felizmente o judiciário tem parado, e para bem, para preservar as instituições mesmo, né? Isso a gente viu com o caso Lanza. Eu lembro que assim, na época que aconteceu, né, aquele caso de terror, acho que foi o César Borges que colocou o nome de terrorismo contratual, né, que está ali no outro painel. Quando aquilo aconteceu, eu lembro que tinha todos os governantes que iam falar de algum projeto, a NTT, que ia vender algum projeto fora do país, falavam, bom, mas e o seu país? Como que pode acontecer um caso como aquele, né? Então, o que eu costumava dizer nessa época, mas que o caso do Lanza foi meio grave porque foi um pouco além. Mas normalmente o judiciário tem parado, né? Quando é uma pura politicagem, tem uma hora que vai e o judiciário passa. Mas às vezes não se trata disso, né? Se trata realmente de divergências, e daí vem o que você falou da questão da política. Eu acho que é por isso que eu prezo muito o modelo das agências reguladoras. É aí que vem as carreiras de Estado, é aí que vem o procurador, a tal da autonomia do procurador se fazendo valer, né? Não tem outro jeito, é uma situação realmente crítica, né? E outra coisa que eu acho que costuma ajudar nos contratos, não estou saindo da sua questão, mas estou fazendo um mix dela com a anterior, é a participação de neutros. Porque eu acho que os neutros ajudam os agentes bem intencionados numa situação dessa, né? Eu vejo várias iniciativas hoje falando com a Maíra, né, a unidade de PPP contratando consultorias para ter um olhar diferenciado, e também para ter essa oxigenação que o Daniel aqui mencionou, né? O Pablo, desculpa, o Daniel está aqui do lado esquerdo. Para ter uma oxigenação, você ter as figuras aí das comissões de controvérsias, que também precisam amadurecer no seu papel, mas que são mecanismos ali que ajudam a resolver as coisas. A gente tem certificações, figuras como certificações de projeto, que também ajudam. Então, assim, você tem um governante mal intencionado, você tem um projeto certificado por alguém respeitável, começa a dificultar o espaço ali de guerra, né? Mas eu diria então que é isso. Eu acho que não tem uma resposta única. Eu acho que a maturidade veio evoluindo em mecanismos de participação de neutros, né? E acredito no consenso. Acredito que é a forma mais célere aí da gente tentar resolver as coisas. Eu vi que a gente já foi chamado, então vou passar aqui a palavra para os demais. Vou perguntar aqui para o Luciano, nesse ponto de vista aí, como se coloca a agência entre o poder concedente e o poder concessionário na execução, né? Como é o diálogo, principalmente com o poder concedente, né? Que o poder concessionário, quer dizer, o próprio concessionário, ele está ali sujeito às sanções e tudo mais, mas e o poder concedente? Como é que se constrói essa relação para que o contrato flua de uma forma melhor?
Aí, mais uma vez, está falando aqui da autonomia e dos mandatos, o quanto isso é importante para os dirigentes da agência. Então, só quem está lá sabe o quanto isso traz uma segurança. A gente teve agora uma mudança abrupta de poder, uma alternância de poder muito grande, saímos de uma direita e fomos para a esquerda. A atual diretoria da agência, ela foi montada no governo de direita. Percebam quantos leilões já fizemos esse ano. Estamos tratando de repactuações, ou seja, é uma política de Estado acima de tudo. E se não houvesse essa autonomia, esse mandato, se tivesse mudado todos os diretores da agência no início do ano, nós não teríamos feito o que aconteceu. Então, mais uma vez, a governança ela é fundamental. Se você tem uma política pública estabelecida, e aí o governo que chega, ele tem toda a liberdade, o direito, é legítimo fazer a sua política pública, estabelecer a sua política pública, mas trazer ela de forma clara, estabelecida, cabe a nós seguir a política pública e num diálogo, mais uma vez, franco e aberto, a gente poder exercer aquilo. Quanto à execução do contrato, mais uma vez, é governança. Execução do contrato somos nós, é a agência reguladora. E aí nós vamos criar os mecanismos para poder executar esses contratos da melhor forma. E também houve um avanço muito grande. Antes, como conversávamos com as concessionárias? Multa, autos de infração. Hoje não, é diálogo. Você estava falando de mecanismos. Dentro da agência, nós já temos institucionados o Dispute Board e também a Compor, que é um consenso dentro da agência. O Milton, nosso procurador que criou, ele não gosta que eu falo, mas eu falo só para encher o saco mesmo, a Consensinho. O primeiro caso da Consenso, nós acabamos uma pendenga de 6 anos com uma concessionária, fechamos o acordo e acabamos com o processo de arbitragem. Olha só que bacana isso. Então, eu prezo muito por isso, é a transparência, um diálogo, e cada um entender muito bem qual é o seu papel. Né? Então, o privado, ele visa o lucro? Visa. Ele tem que ganhar dinheiro? Tem, mas ele está ali para prestar um serviço público. Então, ele tem que ter essa responsabilidade e ele tem que ter essa consciência de que quanto melhor ele prestar esse serviço, mais incentivos a gente vai ter. E aí é uma outra mudança da agência. Sair da regulação punitiva para responsiva. Ao invés de eu multar, eu vou incentivar para que ele seja o melhor. E é assim que a gente está fazendo e melhorando essa relação com as concessionárias. Olha, a gente já está ali sendo chamado para o fim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que Estela arremate, faça aqui um pequeno resumo que eu faria no final, e digo o que ela achou aqui, assim, o que ela, digamos, extraiu de mais importante, faça suas ponderações finais em nome de toda a banca aqui. Tudo bem? Bom, tá ligado aqui? Poxa, só isso. Bom, eu acredito aqui que eu usaria talvez como palavras-chave aqui da nossa conversa. Eu acho que o fortalecimento das instituições, eu acho que isso inclui as agências reguladoras, mas não só. Nós precisamos do fortalecimento de todo esse microcosmo. E eu acho que essas iniciativas como o MBA, a gente está lá na SPP, vamos fazer o CP3P. Eu acho que essa foi uma iniciativa muito apoiada pelo nosso ex-presidente, Rogério Seron, hoje secretário do Tesouro. Então a gente está super feliz com isso. E, Daniel, nós precisamos do MBA da gestão de contratos, tá? Por favor. Separa já umas 5 vaguinhas para a gente, por favor. Eu entendo que o verificador independente, eu acho que para a gente também é uma ferramenta que ajuda muito o gestor na tomada de decisão, né? Então, se ele está ali postergando a decisão, a existência de um verificador independente que possa trazer isso nos ajuda muito. Eu acho que a inovação do reequilíbrio cautelar também é algo que pode trazer agilidade. Então, essa inovação no estado de São Paulo, que dizem que está nesse novo PL, que vai alterar a lei das concessões e a lei das PPPs. Então, acho que são ferramentas que nós estamos buscando para alcançar uma melhor governança,
uma maior agilidade nas tomadas das decisões e que isso seja, há sempre um componente político naquilo que a gente faz, mas que a gente possa também tomar as melhores decisões técnicas. Acho que é isso. Eu acho que eu tomei a melhor decisão técnica, deixando para a Estela falar por último. Muito obrigado, então, a todos. Muito obrigado a vocês. E foi muito legal aqui o nosso papo. Bom,